Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar arte, certo? Então, hoje a gente vai dar começo, tá bom? Aonde nós havíamos parado na nossa aula, na nossa último encontro aí, antes de nós termos aí esse afastamento, certo? Tá? Então, é nossa primeira aula virtual de artes, tá, galera? E quando nós estávamos em sala, né, nós estávamos trabalhando justamente a questão da sombra dentro desse universo artístico. Então, nós iniciamos esse processo de abordagem, né, desse conteúdo específico, e na aula de hoje eu vou estar tratando com vocês justamente sobre isso, né, sobre a questão da sombra, o surgimento, qual a sua representatividade dentro do contexto artístico, tá? Então a gente segue fazendo a abordagem desse conteúdo que nós iniciamos ainda em sala de aula, tá? Para que a gente possa finalizar ele hoje aqui, tá bom? Então, vamos lá, galera. Nós estávamos falando sobre essa questão da sombra, e eu comentei com vocês, mas a gente vai revisar na aula de hoje, né? Que eu acho que vocês estão vários dias aí, né? Sem dar uma olhadinha em arte, então certamente já devem ter até esquecido. Que a sombra, na verdade... a maioria das pessoas tem a percepção de que essa sombra, as sombras, elas se formam justamente pela ausência da luz, né? Quando se fala em sombra, as pessoas já imaginam a ausência de luz, porque a sombra, ela geralmente é um elemento mais escuro, e se tiver a presença da luz, não vai haver sombra, enfim. Só que, gente, esse termo, né, você imaginar dessa forma, na verdade, não condiz com a realidade. Por que que não condiz, gente? Porque a sombra, ela necessita da luz. Na verdade, a sombra, né, ela tem como base para se formar a luz. Sem luz não tem sombra, gente. É impossível nós imaginarmos a formação de sombra sem luz. Por exemplo, se nós estivéssemos no quintal da nossa casa, da nossa residência, 7 horas da noite, que é um horário já que escureceu, né? Então, nós estávamos, ou você estava, enfim, Joãozinho estava lá no quintal da casinha dele, 7 horas da noite. O que acontece, pessoal? Ele desligou a lâmpada do quintal, né? E aí, se é 7 horas da noite, sem lâmpada, sem iluminação, né? A gente vai perceber que vai ficar escuro. Será que Joãozinho, né, nesse exemplo mencionado, ele vai, nessa situação que eu acabei de criar para vocês, né? Ele, 7 horas da noite, no quintal da sua residência. Vocês imaginam que nessa situação criada vai haver a existência de sombra? E se houver essa sombra, Joãozinho vai conseguir observar ela? Vai conseguir perceber a sua sombra no chão, sendo refletida? E aí, o que vocês acham? Acertou quem disse, tia, é um pouco complicado. Na verdade, não vai, gente. Não é nem que seja complicado. É porque não tem como nós falarmos justamente dessa questão de formação sem lâmpada, sem luz, né? Sem claridade. Então, o Joãozinho, ele não vai ter a formação da sombra lá, certo? Por que que não vai haver? Porque está faltando um elemento essencial. Que elemento é esse? A luz, certo? Então, luz e sombra, né? Eles andam juntos, tá? Eles aí são... um depende do outro para seu processo de formação, tá bom? E aí a gente acaba imaginando, bem, a arte moderna é uma arte, né, arte contemporânea, na verdade, porque essa parte da arte moderna a gente já vivenciou, né? Hoje nós estamos vivenciando a arte contemporânea, mas no contexto da arte moderna e contemporânea, a gente trabalha muito essa questão de sombras, tá, gente? Porque os artistas, na maioria das vezes, tendem, né, buscam justamente trazer em suas obras um ar de mistério. E as sombras, né, elas trazem isso, elas atribuem aí nessa característica à maioria das obras. Mas, gente, não dá para imaginar que a sombra, ela passou a ser utilizada dentro desse contexto, dentro desse universo artístico, apenas com a chegada da arte moderna, apenas com a chegada da arte contemporânea. Não foi, galera. Lá na pré-história, o homem ele já começou a observar, né, esse elemento chamado sombra.
E foi a partir dessa observação, né, que ele conseguiu, inclusive, se orientar com relação às horas, tá? Porque ele criou um relógio norteado pela sombra, que foi o chamado relógio solar. Certo? Então, nós já estudamos também, né, a gente já viu em aulas anteriores, não tão somente na disciplina de artes, mas dentro do contexto da história, né, que o homem na pré-história ele teve grandes evoluções, muito embora esse período seja considerado como das trevas, enfim, sem evoluções. Né? Algumas pessoas veem esse período dessa forma. Mas eu já falei para vocês, gente, que nós tivemos várias descobertas importantes. E uma dessas descobertas, eu menciono justamente a questão da sombra, que é o tema que nós estamos conversando aqui hoje, certo? Porque o homem, ele começou, através da sua curiosidade, naquele período, observar o processo de formação. E foi através deste período de observação, que foi um período longo, certo? Que demandou muito tempo, tá? Ele conseguiu formar objetos que ele poderia utilizar para facilitar a sua compreensão de mundo, organizar a sua vida, como um relógio, por exemplo. Tá? Que ele poderia, através da utilização desse relógio, se nortear com relação às horas. Mas deixa eu falar para vocês. Não imaginem que esse relógio solar ele vai dar uma hora precisa, com minutos, segundos, porque, gente, é impossível, né? Nós não estamos trabalhando a questão tecnológica. Nós estamos falando de um relógio manual, né? Feito com uma base de madeira, os ponteiros também eram de madeira, certo? E os ponteiros, eles ficavam parados. Na verdade, o que norteava a formação das horas era a sombra do ponteiro, que dependia de quê? Da luz. Que luz era essa, tia, utilizada? A luz solar, galera. Então, era uma luz natural, certo? Para a formação aí desses primeiros relógios. Nós vimos que dentro desse contexto tem a questão da luz natural e nós temos também a luz artificial. A luz artificial é justamente essa que vocês têm aí na residência de vocês, né? Que são as lâmpadas, né? E lanternas, todo objeto que emite luminosidade. Certo? E a natural? A natural vai ser o sol, vai ser a lua, porque nós sabemos que uma noite, né, de lua cheia, você consegue perceber a formação de sombras, né? Sombras de árvores, a sua própria sombra sendo refletida, certo? Então, a luz da lua também é utilizada nesse processo de formação de sombras, né? Então, nós já trabalhamos, já fizemos aqui essa revisão para nós relembrarmos que a sombra, ela não passou a ser utilizado, né, agora, certo? Nós vimos que a sombra, ela já tem um contexto desde a pré-história. Nós sabemos que para nós termos a sombra, a gente precisa de um elemento que é essencial, que vai ser a luz, certo? Nós vimos que a luz, ela pode ser de duas formas, a luz natural e a luz artificial, tá? Que essa luz natural, ela vai ser qual? Ela vai ser a luz do sol e a luz da lua, muito bem. E a artificial vai ser justamente as lâmpadas, lanternas, enfim, todo elemento que passa por esse processo aí de emitir claridade, luz, enfim, tá bom, gente? E galera, vamos agora nos voltar um pouquinho para a questão da sombra dentro das obras de arte. Qual a importância dessa sombra? O que ela traz para as obras, né? Qual o significado dela aí? Pessoal, as sombras, né, elas também começaram a ter sua predominância, sua relevância dentro desse contexto artístico, certo? Em períodos mais remotos. E aí a gente pode voltar lá para o período renascentista, certo? Que nós sabemos que foi um período, na verdade, que o ser humano ele vai romper com a Idade Média, tá? E aí vai iniciar um novo período, certo? E esse novo período ele traz muitas modificações,
Dentre essas modificações, a gente vai perceber o quê? As novas percepções de mundo, porque o Renascimento, ele quebra com toda aquela questão da religiosidade, certo? E aí o homem, ele vai passar a ser estudado, as suas particularidades, as suas necessidades, enfim, o homem vai ser tido como objeto de estudo. E a arte, na arte, a sombra ela vai estar muito presente dentro, né, desse movimento conhecido como Renascimento, tá bom? Muitas obras renascentistas, elas trazem consigo, né, foram empregadas pelos seus artistas, a sombra, certo? E aí eu menciono um clássico, um artista que todos vocês conhecem, né, que é um célebre, enfim, é bem famoso, tá? Que é o Da Vinci. Ele, na verdade, é um artista do período renascentista, tá? E nas suas obras, ele empregou muito essa questão da utilização de sombras, certo? E essa utilização de sombras, galera, traz ali para aquela obra um ar de mistério, certo? Então, esse emprego acaba atribuindo àquela obra um ar de mistério, tá? Porque a gente percebe que uma obra que vai haver a predominância dessa sombra, certo? Vai ser uma obra que geralmente tenta retratar tempos remotos, certo? Não aborda muito temas vivenciados pelo artista daquele período. E aí traz, né? Geralmente elas são representadas em um ambiente e um momento que talvez seja noturno. O observador, ele não vai conseguir identificar todos os elementos naquela obra, porque com a utilização da luz e da sombra, né, dá-se àquela obra esse ar de mistério, tá, gente? Então, Da Vinci, ele utilizou isso nas suas obras, utilizou muito a questão da sombra, certo? Porque nós sabemos que ele é um artista que gostava de transmitir, né, nas suas obras esse ar de mistério. E aí eu menciono outro clássico, né, de Da Vinci, que é uma obra que todo mundo conhece, certo? Que é a Mona Lisa, que é uma obra muito enigmática. A gente sabe que é uma obra, na verdade, que existe várias, né, interpretações sobre ela, tá? Então é uma obra que carrega consigo uma ideia de mistério. Justamente porque as pessoas tentam compreender o porquê daquela obra, o que o artista queria transmitir, né, com a representação daquela mulher, com o olhar misterioso dela, porque vocês sabem, né, isso a gente já comentou também em sala, que os olhos de Mona Lisa acabam acompanhando o observador da obra. Então, por todos os lados, né, que você acaba observando a obra, você vai perceber, né, como se a própria Mona Lisa estivesse olhando para você. Independente do ângulo, você vai fazer esse processo aí de observação, tá? Então, gente, ó, essa questão da utilização da sombra traz consigo. E aí, como eu falei, traz essa questão do mistério, como eu falei para vocês, tá? E passou a ser empregado nesse universo artístico, nesse contexto aí, lá no período renascentista, tá bom? Que foi justamente um movimento que vai ser um divisor de águas, que vai romper com o período da Idade Média, tá? Surgindo aí, trazendo uma nova época, tá bom? Com modificações, enfim, tá certo? Não vou adentrar muito nessa parte, porque nós vamos ver, estudar, nos debruçar aí sobre o Renascimento mais à frente, tá? Só mencionei para que vocês compreendessem melhor. Tá bom, gente? E aí, olha só, né? Essa sombra, gente, ela precisa, além da questão da luz, de um outro elemento também essencial, certo? Que vai ser ou um objeto, né? Ou uma pessoa, ou uma árvore, enfim. Qualquer um elemento, certo, galera? Porque, na verdade, imagine a seguinte situação. Se nós estivéssemos, não, esqueçam nós, né? Vamos imaginar um campo onde não existe, não é um campo de futebol, um campo mesmo, sem a presença de árvore, tá? Apenas com uma vegetação coberta com uma vegetação rasteira, bem pequena, tá bom? Vegetação rasteira aí, tá? E aí é um dia de sol, são 10 horas, 11 horas da manhã.
vai haver nesse campo a predominância de sombra? Um campo com vegetação rasteira, 11 horas da manhã. Eu vou conseguir observar sombra nesse cenário? Não vai, porque está faltando um outro elemento essencial. Qual é, tia? É justamente a existência, certo? De um elemento grande, certo? Que possa refletir a sombra. E aí pode ser a figura humana, a figura de um animal, árvores, casas, pássaros, enfim, o que quer que seja, tá bom, gente? Então, a sombra, para ela se formar, ela vai ter como base essencial a luz, como nós já falamos, certo? E a presença de um elemento, que quando a luz bate nesse elemento, ele vai acabar, né, tendo um contraste e vai haver a emissão, né, a formação aí de uma sombra, certo, galera? E aí a sombra, alguns artistas dizem que a sombra, gente, a sombra humana, na verdade, ela pode ser utilizada para fazer as pessoas compreenderem, né, a personalidade daquela determinado indivíduo que está tendo ali a sua sombra analisada. Isso eu trato mais como uma questão mística, né, porque eu não acredito muito nessa questão da possibilidade de você analisar a personalidade de alguém através de uma mera sombra, né? Mas existem artistas, né, que vão defender esse ideal aí, tá bom? Que defendem essa questão de conseguir através da utilização da sombra, tá? E aí, pessoal, além da sombra, a gente vai ter também a formação da penumbra, certo? Que isso aqui, gente, vai ser basicamente, né, ela é uma sombra, na verdade, só que ela é uma sombra que o elemento que emite a luz, tá? Ele vai ser bem maior, mas é bem maior mesmo, tá, galera? Do que o elemento que recebe aquela luz. E aí, como há esse contraste na questão dos tamanhos, a gente vai perceber que a sombra que se forma vai ser uma sombra mais clara, certo? Não é aquela sombra convencional. Vai ser uma sombra mais clara devido à grande emissão de luz em cima de um objeto muito pequeno. O seu tamanho não vai ser aí possível para preencher o espaço, né, e fechar ali aquele espaço de emissão de luz para ser refletida apenas a sombra. Então, os raios eles vão perpassar aí o objeto ou o elemento, enfim, e vai haver a formação de uma sombra bem mais clara, tá bom? Tá, gente? Então, isso aí é uma das características da penumbra. E aqui eu falei, né? Uma meia sombra, tá? Sua transição vai estar justamente entre a luz e a sombra. Então, não é uma sombra por completo, é uma meia, certo? Em que a gente vai perceber que ela vai ser uma sombra bem mais clara, tá, galera? E aí, outros artistas, a sombra hoje em dia ela é muito utilizada, certo? E outra coisa que eu não mencionei para vocês, que é de extrema importância. A sombra, gente, ela passou a ser utilizada nessa questão das obras de arte em telas artísticas, certo? Depois que os artistas passaram a empregar a tinta óleo. Tá bom? Então, assim, antes, quando eles utilizavam outros tipos de tintas, certo? E essas tintas, na sua maioria, eram evidenciadas, eram elementos da própria natureza, eles não conseguiam, né, essa transmissão. Ou talvez não tiveram a ideia, né, de empregar aí a questão da sombra. O que é interessante sabermos é que essa marcação aí do emprego da sombra nas telas, né, em telas de obras de arte, passou a ser percebido a partir do momento que o homem começou a utilizar a tinta óleo. Tá bom, galera? Então, a partir desse momento, aí nós vamos ver predominâncias de sombras em telas, tá bom? E aí, essa tinta óleo, gente, quando ela começou a ser produzida, ela começou a ser produzida de forma convencional. Os artistas, eles não iam lá no supermercado, lá na lojinha de tinta, adquirir ela não, certo? Eles preparavam, tá bom? Eles misturavam elementos e entre esses elementos a gente vai perceber, né, a predominância de alguns óleos ou azeites,
certo? Que aí, através dessa mistura com essas pigmentações, eles formavam uma tinta que foi chamada de tinta a óleo, que é uma tinta resistente, né, que tem uma durabilidade maior, e é uma tinta também que ela transmite ao observador, né, uma luminosidade. É como se fosse uma obra espelhada, certo? Ela tem um brilho diferenciado, né, com relação às tintas convencionais. Tá bom? Então, a partir do momento que ele empregou a tinta a óleo, né, ele vai empregar também nessas telas a utilização de sombras. Com qual objetivo, tia? Dar esse ar de mistério às obras, tá? Tá certo? E aí, galerinha, no nosso dia a dia, a gente pode fazer a observação, né, de sombras, né? A sombra, por exemplo, se você começar a observar a sombra da sua própria residência, já que agora a gente está vivendo um período de isolamento, então acredito que todo mundo está em casa, se você, por exemplo, pela manhã, começar a observar onde está, que lado está sendo refletida a sombra da sua residência, e aí quando for no período da tarde, às 16 horas, você voltar a fazer esse processo de observação, você vai perceber que as sombras, a sombra, na verdade, ela se movimentou, né? Pela manhã ela estava numa posição e no período da tarde ela passou a ocupar uma outra posição. Por quê, tia? Porque essa sombra, ela está sendo produzida com uma iluminação natural, certo? Que vai ser justamente a luz do sol, tá bom? E isso vocês podem observar na casa de vocês, certo? Para que vocês vivam essa experiência aí, tá? Outra coisa também, gente, é que a maioria das pessoas, a maioria não, né? Vamos colocar aí os mais velhos, né? Os avós de vocês, quem tem ainda bisa, né? Então, essa galera aí, tá? Mais experiente, eles têm o hábito, certo? De se orientar pela luz do sol com relação às horas. Eu consigo saber, né, que horas, meio-dia. A única hora que eu vou conseguir identificar aí é meio-dia. Porque, gente, meio-dia, 12 horas, o sol ele vai estar bem no centro do céu, certo? Então, vivam essa experiência, vivenciam para vocês perceberem. Meio-dia, você pode sair de dentro da sua casa e olhar para o céu. Você vai perceber que o sol ele vai estar posicionado bem no centro mesmo do céu, tá? E aí, as pessoas mais velhas, eles se norteavam com essa questão do sol para identificar as horas, tá? Então, eles diziam mais ou menos, são 10 horas, 11 horas, tá? Meio-dia, 3 horas da tarde, enfim. Nos interiores, é mais frequente essa prática, é muito comum essa orientação através da marcação, né, pelo sol. Mas veja bem, como eu falei para vocês, não é uma hora precisa. Por exemplo, eu vou olhar para o sol, né, meio-dia e 25 e vou dizer, são meio-dia e 25 minutos. Não dá, gente. Você vai mencionar uma hora aproximada. Com relação aos minutos, fica um pouco mais difícil aí de fazer essa identificação, tá bom? Então, vivenciem essas experiências, tá? Para depois vocês me contarem, né, conversarem aí comigo como foi. E, na verdade, vocês vão precisar fazer essas observações para realizar também três atividadezinhas que eu passei, vou deixar para vocês aqui, né, quando nós finalizarmos a nossa aula, tá? Que aí eu quero que vocês arrasem, dê um show nessas atividades, certo, galera? Pois bem, então só recapitular rapidinho o que a gente falou. Nós tratamos sobre a questão da sombra, vimos que para ela formar, ela precisa dessa questão da luz, certo? E essa luz, ela pode ser natural e artificial, a gente já sabe as diferenças entre elas, certo? Ela vai precisar também de um elemento específico, que esse elemento é que vai formar a sombra, através do momento em que aquela iluminação, aquela luz, ela bate naquele elemento, certo? Objeto, pessoa, enfim, o que quer que seja, e aí há a emissão aí da sombra. Nós vimos que essa sombra, ela não começou a ser observada pelo homem agora, recentemente, isso já o acompanha desde o período da pré-história, certo? Nós vimos que essa sombra, ela começou a ser utilizada nas telas, nas obras de arte,
artes no período em que eles começaram a vivenciar o renascimento, certo? E quando eles começaram a utilizar a tinta a óleo, tá bom, galera? E aí nós ficamos por aqui, certo? Próxima aula a gente continua nesse contexto, só que nós vamos ter algumas imagens para que vocês façam a observação aí e a análise juntamente comigo, tá? Deixo para vocês uma atividade, três lindas atividades, certo? Que são as atividades que estão localizadas na página 42, 43 e 44 do material de vocês. Lá no próprio material, vocês podem estar realizando a atividade, porque ele tem espaço para isso, certo? Agora, se você tem seu caderno de desenho, prefere fazer no seu caderno de desenho, não tem problema nenhum. Você pode estar utilizando seu caderno para isso, tá bom? Quero que vocês caprichem, porque entre essas atividades aqui, nós vamos ter duas que são de composições, ou seja, você vai fazer um desenho, certo? E aí eu peço que vocês arrasem, tá? O desenho aí, os que se esforçarem bastante, né? Fizerem aí uma coisa bem legal, vai ganhar um doce quando nós retornarmos. Olha só, viu? Ó, proposta excelente, tá, galera? Um beijo, até a nossa próxima aula e arrasem nas composições, tá? Fiquem com Deus.